sou Paula Monteiro e esta é mais uma edição do Amazônia Interativa pela Web TV do Portal Amazônia. O programa de hoje é transmitido ao vivo direto de Macapá, a única capital brasileira banhada pelo Rio Amazonas. E é justamente sobre a orla da capital amapaense que nós falaremos neste sábado. O geólogo Antônio Feijão está aqui conosco para falar sobre tsunami e erosão em Macapá, um assunto que deu o que falar no Portal Amazônia durante a última semana. Vamos ver agora na tela a matéria disponível no Portal Amazônia sobre o assunto e que originou o tema de hoje. A orla de Macapá, banhada pelo imponente Rio Amazonas, chama a atenção pela beleza natural de suas margens. Mas a paisagem pode se tornar apenas lembrança, pois o muro de arrimo, construído na orla de Macapá para conter o avanço do Rio Amazonas, apresenta sinais de erosão. O fenômeno natural pode roubar dezenas de metros de terra da margem do rio, afetando, inclusive, centenas de residências. As calçadas quebradas mostram um pouco da força do Rio Amazonas e a fragilidade da construção. Em alguns pontos da orla, a barragem feita para conter o rio está comprometida. Na região do Aturiá, no bairro do Araxá, mais de 500 casas foram atingidas com o avanço das águas. As fortes ondas geradas com a movimentação da maré provocaram o desgaste do solo, pondo em risco a vida de mais de 1.000 famílias que foram obrigadas pela Defesa Civil a sair do local. Há 2 anos, o desgaste da orla é alvo de estudo do Núcleo de Pesquisas Aquáticas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o IEPA. A análise revela cálculos preocupantes sobre o avanço da maré. Em alguns pontos da barragem, a região deve perder 5 metros de terra por ano, se algo não for feito para reverter a situação. Para o monitoramento da erosão na orla de Macapá, os pesquisadores vão a campo mensalmente e avaliam o local para analisar o quanto houve de recuo ou avanço da maré naquele trecho de linha da costa. Os dados servem para subsidiar o poder público a tomar iniciativas para solucionar os danos causados pela erosão. O estudo de longo prazo não tem data para ser concluído. Bom, vocês acabaram de acompanhar nas imagens a erosão na margem do Rio Amazonas, na capital amapaense, que atinge várias famílias, especialmente na região do Aturiá, no bairro do Araxá, e na orla do bairro Perpétuo Socorro. Vamos agora falar também de tsunami, a matéria que deu o que falar no Portal Amazônia. Você vai conferir aí na tela a matéria disponível sobre o assunto no Portal Amazônia. Bom, na matéria nós falamos sobre o vulcão Cumbre Vieja. Localizado nas Ilhas Canárias, o vulcão está inativo desde 1949, mas caso ele volte a entrar em erupção, as ondas provocariam um mega tsunami que atingiria a costa brasileira, especialmente o Amapá e o Pará, de acordo com estudos de pesquisadores norte-americanos. Nós procuramos o geólogo Antônio Feijão para falar na matéria. Ele está aqui com a gente mais uma vez para falar sobre o assunto. Primeiro, quero agradecer a sua audiência e a participação do nosso convidado aqui para falar sobre esse tema tão polêmico mais uma vez. Bom dia e obrigada. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os telespectadores da Amazônia. Então, Antônio, primeiro explique para a gente o que é um tsunami, para que a gente possa entender melhor sobre esse fenômeno. Tsunami é uma onda gigante, né? É um nome de origem japonesa, né? E o Japão é praticamente o berçário de todas essas megas ondas que atingem as suas ilhas, mas não é uma exclusividade japonesa. Certo. Toda a história da humanidade, especialmente de 65 milhões de anos para cá, que ela tem maiores registros, ela é marcada por grandes eventos, ou através de pedaços de meteoros que caem, ou através de vulcanismo, ou através de grandes abalos sísmicos que geram essas ondas, e essas ondas passam a avançar sobre o continente. Certo. Esse estudo dos pesquisadores norte-americanos levantou
Uma grande situação aqui em Macapá, muitas pessoas ficaram com medo, outras acreditaram, outras não. Mas, em sua opinião, o que existe de verdade nesse artigo científico? Primeiro, é preciso, e eu vou me dirigir bem à sociedade, é preciso dar um desconto nos estudos feitos pelos dois cientistas, Simon Day e pelo Stephen Waugh, que são, respectivamente, da Universidade de Londres e da Universidade da Califórnia. Eles criaram um modelo de computadores e colocaram a distância, colocaram a possibilidade de um bloco de rocha da ilha de 500 bilhões de toneladas, para se ter uma ideia, 16 quilômetros, um pedaço de rocha de 16 quilômetros por 6 de altura, cair em 4 minutos dentro do oceano, ali perto da entrada do mar Mediterrâneo, no noroeste da África. Todas as condições da catástrofe que eles montaram é uma condição sem a licença de Deus, porque eles montaram um modelo como se as coisas pudessem acontecer ao molde e à vontade dele, coisa que nunca vai acontecer. A última vez que o Brasil presenciou um grande tsunami foi quando extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Agora, a grande pergunta é, se viesse a acontecer, exatamente, o que chegaria aqui? Só, digamos que acontecesse, caísse um bloco de rocha na ilha de La Palma, dentro do mar. Certo. Para os países do noroeste da África, teria um impacto muito forte. Para a Inglaterra, que está ali perto, teria um impacto muito forte. Para Portugal, chegaria ali uma onda de 40, 50 metros. Mas para a Amazônia, especialmente Macapá, que está a 220 quilômetros ainda do oceano para dentro, esta onda navegaria quase 7.000 quilômetros. Quando chegasse no rio Amazonas, ela encontraria uma diferença de densidade, porque o estuário amazônico ele é feito por uma água que é meia doce e meia salgada. E a onda iria encontrar ainda um fundo raso, tanto é que os navios aqui, para entrar, eles não podem ter mais de 12 metros de calado. A partir de 150 quilômetros, antes de chegar no Bailico, ou seja, antes de entrar mesmo dentro do rio Amazonas, a onda já levantaria e viria aí com seus 12 metros, 10 metros, perdendo força. Quando chegasse nas ilhas Cavianas, quando entrasse no rio Amazonas mesmo, essas ondas praticamente seriam uma pequena pororoca aí de 4, 5 metros, coisa que o povo do Amapá está acostumado a surfar nela. Tá bem, então a gente não precisa ficar com medo. Não. O que pode acontecer um dia é cair um meteoro na frente do rio Amazonas, ou cair um meteoro dentro do próprio rio Amazonas, e isso sim, um meteoro aí de meio metro, 1 metro, que conseguisse chegar aqui, ele provocaria. Com relação à história, há um registro não muito seguro de que em 1542 houve um pequeno tsunami que chegou até a província de São Vicente, hoje nossa São Paulo, e que teria andado alguns quilômetros para dentro. No Nordeste, o Nordeste ele não é como a Amazônia, ele não é plano. O Nordeste, se um tsunami desse chegasse a Natal, por exemplo, precisaria de 6 horas para chegar lá. Bastava o povo subir a ladeira do Sol, já estaria todo mundo salvo. Tá certo. Antônio, esse assunto de tsunami, então, não pode mais causar especulação. Você explicou muito bem a situação do fenômeno e como ele chegaria se vier a acontecer aqui em Macapá. Mas nós já sofremos um outro problema, que é a questão da erosão na margem do rio Amazonas. Essa erosão vem de muitos anos e a cada ano, digamos, vamos colocar assim, que o rio volta para buscar o que o dia foi dele, não é isso? Eu gosto sempre de fazer comparações simples para que a pessoa possa entender. A relação do rio Amazonas, pegando uma imagem de 1985, do sistema Landsat, que é um satélite que ainda está aí em cima hoje tirando imagens, ou seja, há 30 anos atrás, você percebe que entre o Araxá e a saída do Igarapé das Pedrinhas, você tinha a mais bela várzea florestada do rio Amazonas, né, nesta área de Macapá, porque a outra, que é bem florestada, é onde é lá o Igarapé da Fortaleza, onde hoje é a unidade de conservação
do Igarapé da Fortaleza, da Fazendinha, a APA da Fazendinha. Certo. Então, veja bem, da faixa que está hoje, aquela escola no Aturiá, até onde era, em 1985, a área de mata, que encontrava-se com o Amazonas, tínhamos 285 metros. Hoje, praticamente, esses 285 metros foram substituídos por aterros, foram substituídos por asfalto, por construção e, consequentemente, como uma relação de mestre-sala e porta-bandeira, o rio Amazonas não está tendo como entrar na sua área e ele está cobrando a fatura, removendo as ruas, removendo os aterros e as casas que estão em cima dessas estruturas. Nós mostramos no começo do programa algumas imagens que foram feitas ali na orla da capital amapaense, especialmente ali na região do Aturiá, no bairro Araxá, e na orla do bairro Perpétuo Socorro. As imagens são bem claras dos estragos e é muito preocupante essa situação, não é mesmo? Não só para a Amazônia, não só para o Macapá, mas até Óbidos, o mar tem uma relação com o rio Amazonas de parceria. Normalmente todo rio ele tem um eixo de descida, que é o seu eixo de força maior, e provoca uma erosão lateral. Esse fenômeno, nos rios acima de Óbidos, é chamado fenômeno de terras caídas. Certo. Mas isso as pessoas preveem, que o rio vai comendo na lateral da barreira e vai caindo. Aqui não. O rio tem o seu eixo de ida e de volta por causa da força da maré. Então já é uma variável complexa. Certo. E o rio tem o vento trazendo as suas ondas, solapando as suas margens. Segunda complexidade. A relação natural que Deus criou foi do rio com a várzea, com sua vegetação. O que eu chamo relação de porta-bandeira, que é o rio Amazonas, e de mestre-sala, que abre com seu leque o caminho na hora da maré alta para o rio Amazonas entrar sem estragar o solo. Tirou-se essa floresta, colocou-se aterro e construiu-se casas. Sempre houve erosão. Quando você pega as imagens de 1985 e pega as imagens de precisão do sistema Kickberg de Íconos, você vai vendo que está sempre comendo as ocupações. Nunca deixou de ocorrer erosão, sempre temos erosão. Tem um caso de uma escola nesse bairro, do Aturiá, que em 2003 ela tinha 186 metros de distância da margem do rio Amazonas e agora está a 26 metros. Pois é, né? E a gente nota também que as famílias ainda persistem em ficar ali na região do Aturiá, especialmente correndo o risco, né, de serem levadas pelo rio Amazonas. A Defesa Civil trabalha também junto a essas famílias para retirarem elas de lá, para garantir a segurança das mesmas. E deixa eu te perguntar, Antônio, o rio Amazonas, na verdade, não é o grande vilão dessa história toda, não é mesmo? Não, o rio Amazonas, nós não fizemos na Constituição, no artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, um dispositivo para reconhecer as áreas quilombolas. Nós agora temos que reconhecer as áreas que o rio está querendo de volta. Ou a gente entra num acordo e faz estruturas de proteção, como foi feito em Olinda, ou nós fazemos o que os holandeses fizeram. Se a gente quer um pedaço do mar, a gente tem que colocar estrutura capaz de deixar o mar longe da parte construída. Nesse formato de fazer muros de arrimos pequenos, por exemplo, tem uma imagem de 1985 que mostra um pequeno muro de arrimo que foi construído. E ele foi todo destruído. O que significa dizer que, além das obras de contenção, que é o muro de arrimo, é preciso fazer as obras de estrutura, de segurar o rio Amazonas e diminuir a sua impactação, que é capaz de destruir esse novo muro de arrimo em 15, 20 anos. Ou seja, mais uma vez, iremos construir uma relação com o rio Amazonas, desrespeitando a força e a natureza que esse rio tem de destruir e de construir. Falar em construir e destruir, essa erosão ela é causada por causas naturais, mas existe uma forte interferência do homem, né? Quando o rio Amazonas tem a várzea, ele permite depositar pequenas argilas, quantidade de argila, que com os milhares de anos forma essas argilas onde estão as olarias. Quando os prefeitos, governantes, resolvem fazer ruas e aterrar as áreas de palafita,
eles não removem essa argila e nem fazem estruturas de contenção, de fixação o novo aterro que vai ser colocado. Então eles colocam sobre uma argila plástica, fina, a nova rua, o novo aterro, a nova área da escola, a nova área da praça. O que aconteceu no Porto da Icôme. Quando constrói e bota peso, e vem a maré de março, que faz com que essa argila fica encharcada e muita plasticidade, começa a haver o desmonte e o desmembramento de fragmentos desse aterro. O que preocupa, Paula, e é mais importante agora chamar a atenção, não só para Macapá, muitas outras cidades da Amazônia estão construindo prédios nas suas orlas, mas Macapá é um fenômeno maior, porque todo o Perpétuo Socorro, todo o Santo Inês, todo o Araxá, o Aturiá, foram construídos em cima de lama de várzeas. É que eles estão construindo prédio de 4 andares nessa área e estão dando peso nesta área. O que pode no futuro acontecer um pequeno deslocamento e levar aí, não a erosão, mas levar aí 200, 300 casas em blocos para dentro do rio, como aconteceu com todo o porto da Icôme. Certo. Antônio, também existe o problema de assoreamento grave ali no Igarapé, né, no Porto do Igarapé das Mulheres, no bairro Perpétuo Socorro. Também é uma questão de natureza versus homem, vamos supor assim, não é isso? O rio Amazonas, quando nós mexemos na sua harmonia, o rio Amazonas, quando nós alteramos o seu equilíbrio, que ele constrói, né, há 80 milhões de anos atrás, o rio Amazonas não corria para o Atlântico, o rio Amazonas corria para o Pacífico. Então, há toda uma inversão. O rio Amazonas construiu todo um mundo diferente, né? E isso, ele passou esses 80 milhões de anos criando esta harmonia. Quando nós interferimos sem ter capacidade de retê-lo ou contê-lo. A partir daí, ele vai tirar de um canto e depositar no outro. Então, nós temos ilhas se formando na frente do Igarapé das Pedrinhas, nós temos uma grande ilha se formando perto do Igarapé da Fortaleza e nós temos acúmulo de material no Porto de Santana. Praticamente a cada 3 meses o Porto de Santana tem que ser dragado. Então, essa mudança de material, o rio escolhe, ele é o dono da área, ele coloca sem precisar de licença ambiental. É verdade, a gente tem que ter muito respeito pela natureza, aprender muito ainda a conviver bem com o meio ambiente, que é a nossa casa, não é mesmo? Antônio, como é que pode ser revertida então essa questão da construção na orla de Macapá, na sua visão? Porque existem várias casas, vários prédios e eles estão bastante comprometidos com esse avanço, não é isso? Quando aconteceu a queda do Porto de Santana, eu sugeri em entrevistas no rádio, na televisão e jornais, que fosse feito um grande estudo geotécnico com perfurações de 60, 70 metros, desde o rio Matapi até praticamente a área do Curiaú. Nós precisamos, principalmente nas áreas que têm sobrecarga, como as construções do Perpétuo Socorro, do Santo Inês, do Araxá, na área de Santana, nós precisamos perfurar, ver a estrutura dessas argilas plásticas que estão aí embaixo, que estão sofrendo carga, para que a gente possa fazer agora não só um muro de arrimo de contenção, mas geologicamente firmado com profundidade e alguns diques de rocha para reter a força do rio Amazonas nos meses de grande movimento e de maré de cisídia, como o mês de março, o mês de agosto, que é muito forte, essas mudanças climáticas do rio Amazonas. A gente pode incluir, então, aí nessas construções erradas, vamos supor assim, na orla de Macapá, o próprio Trapiche Eliezer Levi? Olha, o Trapiche Eliezer Levi, quando ele foi construído, tinha um banco de areia que sobrava quase 40 metros à frente dele. Nossa. O banco de areia está 30 metros para trás. Isso. Portanto, o que está acontecendo é que o Trapiche Eliezer Levi e o Decker, que faz a captação de água, estão provocando uma erosão e um deslocamento para depois deles, estão provocando uma erosão antes dele, ou seja, na parte norte deles, e um acúmulo na parte sul. Todos os dois sofreram o mesmo fenômeno. Continuando assim, vai chegar um dia que a captação de água vai ter problemas seríssimos, que deverá ser deslocada
para dentro do Rio Amazonas. Certo. Com relação ali ao Igarapé das Mulheres, no bairro Perpétuo Socorro, muitos pescadores sobrevivem dali da pesca, de atracar o seu barco ali no porto. Aquilo ali tem risco de um dia sumir? Olha, ele já está anualmente sofrendo um assoreamento que vai chegar um dia que a relação de custo-benefício é uma relação que não compensa mais. Certo. O que deveria ser feito seria um trapiche, um decker, que adentrasse um pouco no Rio Amazonas e fosse capaz de maré alta, maré baixa, receber os pescadores, sem precisar eles terem horário, porque quem bate ponto para pescador em Macapá e Santana não é o pescador, é o Rio Amazonas. É ele que diz o horário de trabalho. E muitas vezes o pescador atrasa 2, 3 dias com isso. Então, um decker para fazer, um trapiche especialmente para fazer a atracagem e os serviços, inclusive de abastecimento desses pescadores, é o que ficaria permanentemente aí para 100, 200 anos e não precisaria mais dragar da forma que é necessário dragar para ter navegação. Hoje mesmo eles já enfrentam o problema de entrar no porto, né? Tem que esperar a maré subir, já enfrentam grande dificuldade. O lixo também tem a ver com essa questão ou não? É só uma causa natural não, mesmo? O que nós temos é o seguinte, Macapá, ela era uma cidade arborizada nas suas várzeas. Só pegar as imagens mais antigas, você vai ver que Macapá tinha todas as áreas de ressaca com as suas vegetações preservadas. Com o advento da expansão para áreas mais secas da cidade, você desmatou. Desmatando essa areia que a erosão traz, ela tem que ir para algum lugar. Então ela vai para dentro ainda dessas drenagens, e essas drenagens, como elas não têm mais o fluxo e refluxo de maré, elas promovem mais decantação de material em suspensão. Então o Rio Amazonas, cada metro cúbico d'água do Rio Amazonas, ele tem uma quantidade de quilos de material em suspensão insuperável no mundo. O Rio Amazonas é um grande transportador de material em suspensão. Certo, Antônio. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu me recordo bem, que houve uma audiência, aberta ao público, inclusive, sobre a retirada dos aturiazeiros ali da frente da orla de Macapá. Alguns ambientalistas não concordaram com a ideia, porque esse tipo de vegetação, né, ela influencia diretamente ali na proteção, inclusive da orla de Macapá, e outras pessoas já vieram com a questão de empatar a vista do Rio Amazonas, sendo que o Rio Amazonas tem uma extensão tão grande para a gente apreciar, não é mesmo? O que você fala a respeito, o que você tem a dizer sobre a retirada dos aturiazeiros? Olha, a relação do Rio Amazonas com essa várzea que foi movida e aterrada, ela já não é mais harmônica. Certo. Não existe mais, né? Quando o Rio Amazonas chega numa várzea, na maré alta, ele não briga com as árvores, ele simplesmente negocia a sua passagem. E ele, como tem o solo, pequena vegetação, o rio não faz erosão. Então, hoje remover uma árvore ou remover uma casa não vai ser uma questão de decisão do homem. Porque o Rio Amazonas, se continuar não fazendo um muro de arrimo com estrutura geológica capaz de conter o Rio Amazonas e diques de proteção capaz de amortecer a força das grandes marés de Cisídia, nós vamos ter... Olha, o prédio do Ministério Público, aquele prédio, se continuar esta erosão, se não fizer, ele é um prédio que pode sofrer colapso, porque novo, ele né? é um prédio pesado, construído numa área úmida, e isso pode haver uma acomodação nas camadas de argilas que estão por baixo e você começar a ter rachadura. Vamos esperar para quem trabalha lá, daqui 1 ano, 2 anos, com 3, 4 invernos, ver se o feijão tem razão ou não. Portanto, a questão de discutir uma árvore, ela não é significante nesse momento. O que é significante é que milhares de pessoas estão nesse bairro e que o governo federal, porque lá tem imposto de terra de marinha, o governo do estado e a prefeitura de Macapá já parou o samba, já parou o carnaval, é hora de pensar em defender a cidade de Macapá. É uma ameaça que não vai parar no Aturiá, vai penetrar porque a várzea era muito profunda.
Nossa. Ela tinha mais de 600 metros para dentro. O rio já devorou 250 metros. E as Ele vai mudanças buscar foram o resto. grandes e rápidas, né? Ele vai comer aquela escola que está caindo, ele vai avançar para a avenida principal, ele vai chegar nesse posto de gasolina, ele vai chegar na parte mais próxima do Marco Zero do Equador, onde nós estamos. Bom, Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. São dois assuntos muito polêmicos que preocupam a população, especialmente que mora aqui na orla de Macapá. A erosão, ela já é um problema real. O tsunami, o nosso geólogo aqui acabou de explicar que é uma possibilidade remota e que ainda fosse acontecer, não causaria grandes estragos. Chegaria aqui numa velocidade de uma pequena pororoca. Antônio, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e conte sempre com o nosso espaço para falar mais sobre esse assunto e outros tantos importantes para a população. Então, um bom dia a todo o povo da Amazônia, um bom dia para todo o povo da Amazônia e que Deus nos proteja e continuemos sempre admirando o nosso rio e a nossa natureza. Verdade, muito obrigada. Bom, você que está em casa ou no trabalho, continue com a gente no portal amazônia.com ou nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Mande também suas fotos sobre a Amazônia para minhaamazônia@portalamazônia.com ou marque as fotografias nas redes sociais com a hashtag MinhaAmazônia. O Amazônia Interativa direto de Macapá fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.